Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou trazer um vídeo aqui curtinho para vocês que eu estava pesquisando hoje sobre esse tema e também para mim testar aqui como é que é a captação de áudio, que eu estou com outro notebook. Aí assim eu vejo se ele capta bem o áudio, ou se eu teria que usar um fone, alguma coisa, assim eu fico sabendo melhor, tá bom? Então vai ser um vídeo sobre aquela passagem de Paulo do sexto, tá? Quando Paulo é descido pelo muro. Tanto em Atos quanto em 2 Coríntios, é mencionado um episódio que Paulo se salva sendo descido em um cesto pela cidade. Inclusive aqui eu acho que sexta é com um C, né? Que sexta ali seria da semana. Primeiro, a divergência entre os relatos. Essa passagem aqui, ó, que eles descem Paulo para um cesto para ele poder se salvar. Vamos comparar Atos 9 com 2 Coríntios 11. Primeiro, quem que era o perseguidor? Segundo Atos 9, 23, diz assim: E tendo passado muitos dias, os judeus, então aqui ele está falando que os judeus, tomaram um conselho entre si para o matar. É engraçado que o livro de Atos fala que os judeus são assassinos o tempo todo, né? Como se o judeu tivesse a saga de matar alguém, a sanha de matar alguém. Já em 2 Coríntios 11 fala o seguinte, ó: Em Damasco, o que governava, que é a pessoa que governava a cidade, sob o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos, para me prenderem. Então você nota que aqui já muda. Um livro fala que eram os judeus, aqui já era o que governava sob as ordens do rei Aretas. Por onde que ele desceu? Segundo Atos diz assim: Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os discípulos, aqui continua aqui, ó, desceram dentro de um cesto pelo muro. Então eles pegaram um cestinho e foram descendo pelo muro. Já aqui em Coríntios ele fala assim, ó: Eu fui descido num cesto, por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. Aqui não é tão grave, né, a divergência, mas é um detalhezinho que passa despercebido, né? Ou ele desceu diretamente pelo muro ou por uma janela que tinha no muro. Então é um detalhe, mas não deixa de ser divergente. Agora, qual que é o problema? O problema é que ele fala aqui, ó, que ele estava sendo perseguido por aquele que governava sobre o rei Aretas. E ele estava em Damasco. Ó, o apóstolo Paulo cita Aretas em 2 Coríntios, quando diz que o governador de Damasco governava sobre o rei Aretas. No entanto, Damasco era uma província romana na época. Damasco, que é atualmente a capital da Síria, era uma província romana, e existem várias teorias para explicar a referência de Aretas como reis. Por que essas teorias? Porque Aretas, segundo a história, ele era o rei da Arábia. Ele não tinha nenhuma gerência sobre Damasco ou uma província romana. Isso aí não existe. Ó, como vice-rei da Arábia, esse aqui é o Aretas IV, que seria o mais contemporâneo de Paulo. Porque teve mais de um Aretas também, tá? Mas o único que seria contemporâneo a ele seria esse daqui. Encarou, ele é do ano 4 a.C. até o ano 40, tá? Aretas IV encarou sérias invasões romanas durante o reinado de Augusto e quase foi executado. Ele assumiu a posição de vice-rei do rei Obodas, cerca de 24 da AD. AD eu não sei se é antes de Cristo ou era comum, mas enfim. Sua filha, Fazélia, quase que não sai o nome, foi casada com Herodes Antipa, o qual, disposto a casar-se com Herodias, esposa de Herodes Felipe, seu irmão, resolveu divorciar-se da filha de Aretas. Então vocês vejam, o rei Aretas ele era um vice-rei, ele não era nem rei, e era da Arábia, vivia lá em guerra com os romanos, ele quase foi executado pelos romanos. O único laço familiar que ele tinha era com a família de Herodes, que a filha dele chegou a ser casada com esse Herodes, mas depois ele se divorciou dela. Então ele não tinha ingerência nenhuma sobre Damasco, que era uma cidade romana. Então da onde que Paulo tirou ali em 2 Coríntios, que era sobre o rei Aretas, ou quem governava sobre esse rei Aretas, que mandou matar ele, se ele era uma província romana. Então complicado, né, pessoal? Outro problema é que quando a gente lê o contexto de Coríntios, dá a impressão de que Paulo estava falando de outra coisa, e enxertar esse texto no meio para harmonizar com Atos. Vamos ler aqui agora o texto todo. Aqui essa parte em vermelhinho é a parte do sexto, aqui essa parte em preto aqui é o final do capítulo 11, e aqui já é o capítulo 12, o comecinho do capítulo 12. Lembrando que antigamente na escritura não tinha essa divisão de capítulos, versículos, era um texto contínuo. Então se a gente ler aqui o texto contínuo sem o vermelho, vamos ver como é que fica? Ó, se convém gloriar-me, gloriar-me-ei. Do que Paulo está falando aqui? De se gloriar. Então se convém gloriar-me, gloriar-me-ei. Esse é o contexto. No que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Aí vamos pular o vermelho aqui, ó. Em verdade, que não convém gloriar-me. Aí ele volta a falar do que aqui, ó? De gloriar, ó.
Ó, gloriar-me, gloriar-me. Mas passei as visões e revelações do Senhor. Então o que acontece? Aqui, se a gente juntar esse versículo aqui com o final desse capítulo aqui, a gente vê que ele está falando do mesmo assunto, de se gloriar. Ó, se convém gloriar, gloriar-me-ei. Aí ele continua ali. Em verdade que não convém gloriar-me. Então ele está falando de se gloriar. Então você pega aqui um texto que não tem nada a ver com o que ele está falando, é como se fosse inserido aqui no texto. Em Damasco, que governava sobre o rei Aretas, que não tem nada a ver com o texto. Porque se ele quisesse falar do muro mesmo dessa passagem, ele teria primeiro concluído aqui o que ele estava falando de se gloriar, e depois ele entraria aqui na questão de Damasco. Sabe, abrir um novo tópico, mas aqui você vê que o tópico foi interrompido. O tópico aqui no contexto era se gloriar e tem uma interrupção. E o autor também utiliza diferentes termos diferentes para sexto nos dois textos. Os autores, né, no caso, né? Por exemplo, aqui, ó. Em Atos 9, o termo que ele usa é espíride, tá? Que significa sexto. Já em 2 Coríntios, ele usou o termo sargane, que também significa sexto. Ronaldo, mas aí são autores diferentes e tal, não sei o quê. Pois é, mas Paulo poderia ter usado o mesmo termo se eles tinham o mesmo estilo de grego, mas é estranho que os termos também são diferentes, ó, apesar de ter o mesmo significado. Então é provável que alguém tenha inserido essa passagem ali em 2 Coríntios para tentar harmonizar com o relato de Atos. Que nem a gente viu na série de Atos, né? O livro de Atos é um livro falso, é um livro que é construído por o autor, que acredita-se ser Lucas, e onde ele vai criando esses relatos falsos para dar uma história toda fantasiosa para Paulo, o personagem do livro. Aí, para não ficar muito, como é que eu vou dizer, na cara, alguém pode ter colocado isso aqui em 2 Coríntios, ó, esses dois versículozinhos aqui, para dizer que Paulo estaria confirmando o que é dito em Atos, o que é bem improvável, tá, pessoal? Inclusive também alguns acreditam, né, que Tarso, que é o nome de Paulo, né, a cidade onde ele viveu, Paulo de Tarso, alguns acham que Tarso é sexto, tá? Que também significaria sexto. Então Paulo seria o Paulo do sexto, tá? Mas o fato é que isso daqui, ó, provavelmente é um enxerto posterior, tá bom? Então tá aí, galerinha, espero que tenham gostado do vídeo, tá? Eu fiz esse vídeo mais para teste mesmo e mostrando uma coisa nova para vocês também, tá bom? Espero que tenham gostado de assistir. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.